exemplo, a minha conexão também pode estar interferindo na qualidade que chega para vocês. Eu tive uma mudança aqui na onde eu moro, eu estou num cômodo que está bem mais próximo do modem, justamente para poder evitar, né, os riscos de queda, de travamento. Tá, e aí, pessoal, é isso. Realmente eu não estou conseguindo ouvir nada, nem o levantar das mãos, que às vezes faz aquele barulho, ele não ouve aqui para mim. Meu Deus, o que está acontecendo? Só ver aqui rapidamente, pessoal, nas configurações do Mozilla, como que eu faço para ouvir pelo menos as notificações de vocês, né? O levantar a mão, às vezes abrir o chat. Pessoal, tá vendo? A gente troca de... É engraçado, né? A gente fica dependente. Por tanto tempo que eu usei o Chrome, que só de usar o Mozilla eu já estou completamente perdido aqui até nas próprias ferramentas. Mas vamos lá, vamos seguindo. E aí eu vou fazendo esse exercício de sempre voltar aqui para vocês, para ver se, né, se alguém está com alguma dúvida no chat, alguma coisa assim. E peço vocês que, pelo menos nessa aula aí, me desculpem por isso, por essa questão do ir e voltar. Tá bom? Então, retomando, né? O material de consulta que eu utilizei para poder elaborar essa aula continua sendo ainda os dois livros, né, que foi sugerido para essa disciplina, que é Introdução à Administração e Teoria Geral da Administração. E para começar um pouquinho, então, né, para falar dessa abordagem sistêmica da administração, a gente vai meio que direto ao ponto um pouco, no sentido de que o que seria esse enfoque sistêmico? Eu preferi trazer um pouco do que é o enfoque sistêmico para depois entrar em como que ele surgiu, quem que pensou ele, que é essa forma que a gente tem feito, né, até o momento. Então, o enfoque sistêmico da administração, ele vai ter os pressupostos de que organização é um sistema feito de um sistema técnico e um sistema social. Então, aí já deu para a gente ter, né, uma percepção de que esse enfoque sistêmico ele vai ter tanto, ele vai enxergar, né, a função administrativa, vamos pensar assim, tanto do ponto de vista técnico, prática, instrumental, aparelhos, metodologias, papel, calculadora, lápis, computador, como também um sistema social, né? Então, as pessoas que realizam as funções, as pessoas que compram os materiais, o papel, os materiais de escritório, enfim. Então, ele vai ter essa, já de cara, ele continua ainda, né, pegando um pouquinho das teorias anteriores, ele vai entender que organização ela é feita disso, de sistema técnico e de sistema social. Sistemas influenciam-se mutuamente, ou seja, né, aquilo que o sistema técnico, nessa parte aí da burocracia, da papelada, ao mesmo tempo também que é da instrumentalização dos papéis, caneta, calculadora, tudo isso, né, que é técnico, influencia o social. E o social também automaticamente influencia o técnico. Ou seja, sistemas influenciam-se mutuamente. Também um outro ponto é que organização é sistema cercado por ambiente. Então, pensar basicamente, é bom usar o exemplo da própria UFV para esse conceito, né? Para quem conhece a UFV, para quem já teve a oportunidade de vir aqui no campus da UFV, o que seria a UFV, né? Um espaço extremamente grande, um terreno muito grande, com várias construções ali. Né? Então a gente vai ter a biblioteca central, a gente vai ter os restaurantes universitários, a gente vai ter os pavilhões de aula, a gente vai ter os alojamentos, a gente vai ter os departamentos, enfim. Tudo isso, né, a gente pode entender como organização, porém, só é uma organização, né, o UFV, a Universidade Federal de Viçosa, é visto como uma organização porque ela é cercada por ambiente. Ela está num local físico. Né? Então, ela está em Viçosa, na região central dessa cidade. Dentro dessa universidade, a gente vai ter vias, a gente vai ter lagos, a gente vai ter gramado, a gente vai ter quebra-molas. Então, assim,
E aí, né, mais uma vez, para quem conhece aqui sabe, a gente consegue às vezes até ver animais aqui dentro do campus. Como a gente está numa região, Viçosa está numa região, região da Mata Atlântica, que é relativamente, existe ainda algumas matas, alguns resquícios, né, resquícios de vegetação nativa, então até mesmo uma fauna, né? Então a gente consegue de vez em quando ver uma zema andando por aí, teve a foto lá do lobo-guará que apareceu aí durante a pandemia. Então é isso, uma organização ela é um sistema cercado por ambiente, né? Então, se para ser uma organização tem que ter essa localização física, espacial, que é o ambiente, correto? E por último, o papel da administração é cuidar do desempenho global do sistema. O que seria esse papel da administração? É cuidar do desempenho global do sistema. Como a gente está falando aqui, existem dois formatos de sistema, né? A gente tem o... Alguém escreveu alguma coisa? Acho levada para lá. O que seria, André? Vou seguir aqui, qualquer coisa você complementa aí no chat, pode ser? Tem muita faixa elevada na UFV, e isso tem bastante, assim, que vai compor, né? Essa questão do ambiente, por mais que nesse caso já é um ambiente modificado pelo homem, né? Mas ainda assim é ambiente. Né? Então, uma organização, ela precisa de estar situada, ser cercada por ambiente. E aí, o papel da administração é cuidar do desempenho global do sistema. Se o sistema é feito por questões técnicas e por partes, né, sociais, né, então o sistema técnico e o sistema social que faz o sistema fechado, que aqui a gente está chamando de organização, né, é ele mesmo que tem que, no caso, o processo administrativo, né, então a técnica por trás que o administrador vai estar usando, ou que o gerente, ou que, né, as lideranças, tanto da empresa, quanto a reitoria, no caso de uma universidade, quanto a magistratura, no caso do direito, enfim, quando as lideranças, né, elas tomarem atitudes administrativas, automaticamente elas sempre estão pensando no desempenho global desse sistema. Então, quando o reitor, por exemplo, da UFV, toma uma decisão, por mais que tenha um conselho, né, que são várias pessoas de vários órgãos para chegar ali naquela decisão e tudo mais, mas dependendo do que for, quem toma a decisão é o reitor, certo? E o reitor, ele sempre está assim, né, gente, assim, creio que sim, mas teoricamente também, hipoteticamente, a gente sempre espera que os reitores, as reitoras, estejam tomando as decisões em prol do benefício da universidade. Né? Então, assim, usando aí o nosso exemplo, né, o nosso reitor, a maioria das decisões desse sistema, né, do sistema UFV, da organização UFV, que é tomado ali por ele, não vou entrar em detalhes porque são várias as tomadas de decisões, né, praticamente todas são voltadas para o quê? Para o bem global da própria UFV. Então, em prol e benefício da UFV. Esse é o papel, né, do administrador quando ele tem que pensar as tomadas de decisões, pensando sempre que existe o corpo técnico e esse corpo social, esse sistema social. Então, qual que é o contexto histórico quando essa abordagem sistêmica da administração foi pensada? O contexto histórico, ele basicamente, e também acontece ali pós 1950, né, como eu havia falado na aula anterior. 1950 é um marco para a humanidade, porque primeiro que é a década pós a Segunda Guerra Mundial. Né, a Segunda Guerra Mundial acaba ali em meados dos anos 40, e o mundo, né, no caso da Europa, está se reconstruindo, automaticamente os Estados Unidos estão avançando como uma potência mundial, né? A União Soviética, a Rússia atualmente, né, também está ali muito forte, muito estruturada dentro dos regimes, né, políticos e sociais que tinham para a época. Enfim, o mundo ele vivia uma polarização onde a Europa no meio estava bem devastada, né, bem destruída, e aí está surgindo a televisão, né, como a gente pôde ver na última aula, a gente pôde ver também os motores, né, de alta pressão, que vão dar um boom ali para o sistema de aviação, e várias outras tecnologias estão acontecendo no mundo. Né? E essas tecnologias, elas viram sempre
produtos, né? Mercadoria. E aí a mercadoria é onde você consegue acoplar e visualizar, por exemplo, todo o trabalho administrativo, né? E aí entra aqui, eu estou falando do mercado, né? Eu não estou colocando, por exemplo, o Estado. O Estado não trabalha como mercadoria. Mas, pensando no mercado, e vocês, como bacharéis, né, do agronegócio, em agronegócio, vocês vão estar lidando ali o tempo todo, principalmente, né, com recursos que são mercadorias, né? Seja a soja, seja o milho, no caso das commodities, como também a própria parte de compra de insumos, ou até mesmo atrelado às questões monetárias. Então, quem for atuar na Bolsa de Valores, nesses setores assim, vocês sempre vão estar envolvidos, de certa forma, com mercadoria, né? Então, a gente vai estar um pouco nessa pegada para tentar fazer essa análise sobre a abordagem sistêmica da administração. E o produto final é um produto a ser comercializado aí no meio da população. Mas retomando o contexto histórico, né, da abordagem sistêmica da administração, então lá pela década de 50, o biólogo alemão Ludwig von Bertalanffy elaborou uma teoria que é uma teoria interdisciplinar, ou seja, né, ela pegava várias áreas do conhecimento para transcender os problemas exclusivos de cada ciência, né? Porque aí entra. O que ele tentou fazer foi tentar analisar os problemas que a física, a biologia, a sociologia e a química tinham, e ele tentou meio que, será que existe um ponto comum entre essas várias disciplinas, essas várias áreas do conhecimento, para a gente conseguir, a partir desse ponto comum, gerar modelos que pudessem atender a todas essas ciências? E isso foi o que revolucionou, vamos dizer assim, toda a parte administrativa, mas não só a parte administrativa, né? Isso foi para outros campos das ciências. Tanto que hoje a gente vive um modelo de universidade que é muito multidisciplinar ou interdisciplinar, né? Onde a gente sempre está aí bebendo de outras áreas do conhecimento para compor o nosso conhecimento final. Ainda, né, contextualizando o que está acontecendo, então, a teoria geral da administração ela passa por uma forte e crescente ampliação do seu enfoque desde a abordagem clássica, né? Isso aqui eu sempre estou repetindo, pessoal, em toda a aula. A teoria geral da administração, ela ficou por muito tempo consolidada, forte, né, dentro das áreas de administração, justamente porque elas atendiam a todas as necessidades da maioria dos administradores, tanto do Estado, quanto as organizações da sociedade civil, quanto o próprio mercado mesmo, então as empresas que fabricam e vendem coisas, tá? Então, assim, passando, né, houve essa ampliação, e aí ela sai, né, do seu enfoque da abordagem clássica, que passa pela humanística, pela neoclássica, pela estruturalista, vai ali, né, um pouquinho na behaviorista, até chegar na abordagem sistêmica, que é essa que a gente está agora, nesse momento. Então, nessa época, a abordagem clássica, ela havia sido influenciada assim, por três principais intelectuais dominantes, né, regras intelectuais, vamos dizer assim, que meio que circundava todas as ciências no século passado. A física, a matemática, a geografia ainda estava se consolidando como uma disciplina, né, como uma área de conhecimento, mas também se aplica a geografia, que era o reducionismo, o pensamento analítico e o mecanicismo. Então, esses três princípios intelectuais, né, reducionismo, pensamento analítico e mecanicismo, eles eram adotados pela maioria das universidades, pela maioria das escolas, quando assim, se precisava debater novas formas de pensar, ou novos estudos, ou até mesmo metodologias. E aí vai surgir uma crítica em cima disso. Por quê? Né? O que seria cada uma desses três pontos, esses princípios, né, intelectuais dominantes? O reducionismo, por característica, né, ele é o princípio que se baseia na crença de que todas as coisas podem ser decompostas e reduzidas em seus elementos fundamentais simples, que constituem as suas unidades indivisíveis. Um bom exemplo aqui para isso, para pensar um pouquinho o reducionismo, é lembrar de quando, aí eu acho que é ensino médio para vocês, né? Quando está tendo aqueles estudos de átomo,
O modelo do pudim de frutas, ou pudim de passas, não lembro aqui agora fugiu para mim. Mas, assim, quando a gente olha, por exemplo, para a história, a gente vê isso, né, que o pessoal estava lá tentando ver a menor parte do ser humano, e alguém percebe que é a célula, mas depois uma galera, não, tem o átomo. Então, é nessa linha. Essa é a linha do reducionismo, de reduzir as coisas a menores partes. Para a administração, onde se encaixa muito bem isso, foi o Taylorismo, né? Porque na administração ele é o exemplo clássico do reducionismo, que é fazer isso, né? No Taylorismo, a menor parte é o trabalhador. É o trabalhador que vai lá, vai fazer as funções que ele tem no horário, enfim. E aí, só que essa característica, né, de reduzir as coisas, o pessoal falou, opa, não é tão simples assim. Você exclui um monte de outros fatores que fazem com que você chegue ali, por exemplo, no trabalhador, né? Dentro da fábrica ou da indústria. Mas vamos seguindo aqui, porque ainda tem o segundo princípio, né? Então, o segundo princípio que é questionado pela abordagem sistêmica da administração é esse pensamento analítico, né, que ele é utilizado pelo reducionismo para explicar as coisas ou tentar compreendê-las melhor. Então, seria o quê? A análise, ela consiste em decompor o todo, tanto quanto possível, nas suas partes mais simples, que são mais facilmente solucionadas ou explicadas, para posteriormente agregar essas soluções ou explicações parciais em uma solução ou explicação do todo, né? Então, assim, aqui, ó, eu até coloquei aqui para mim, né, para eu lembrar disso. A solução ou explicação do todo resulta das soluções ou explicações das partes. O conceito de divisão do trabalho e de especialização do operário são manifestações típicas do pensamento analítico. Então, quando a gente pensa, por exemplo, numa fazenda, que tem o gerente da fazenda, que normalmente ou é um agrônomo, ou é um bacharel em agronegócio, ou é um veterinário, e ele ocupa uma posição onde ele que vai conversar com os fornecedores de compra de insumo, de compra de maquinário, ou até mesmo vai prestar as contas para o dono da fazenda. E aí a gente olha para baixo, a gente vai ter lá o gerente de operações, que é aquela pessoa que é responsável pelo corpo operacional, que é responsável por, de manhã, ali, distribuir as funções que cada um vai fazer, e a gente olha para a parte mais basal do trabalho, né, dessa base, dessa pirâmide, e olha os técnicos ou as pessoas do operacional. Então, essa divisão de trabalho, ela meio que explica como que ocorre, por exemplo, a colheita da soja. Vou dar o exemplo aqui da soja, né? Porque quem que plantou, quem que comprou essa semente, quem que comprou esse implemento, quem que fiscalizou qual a dosagem de adubo que ia ser aplicado, enfim, toda a cadeia produtiva, até a colheita da soja, ela vai passar por várias pessoas. Porém, essas pessoas estão em níveis hierárquicos diferentes, né? Então, o pensamento analítico aqui, nesse ponto, ele está falando um pouco disso, né? Que é essa decomposição do todo para analisar as partes, para ver no final o que foi concluído. Isso é positivo, né? Se a gente olha por esse lado aqui, a partir até mesmo desse exemplo que eu estou dando para vocês, de uma fazenda produtora de grãos. Porém, quando a gente olha, né, dentro da análise sistêmica de administração, isso ainda é um pouco problemático, porque, mais uma vez, você deixa escapar algumas conexões que podem existir aqui, de repente, entre o agrônomo e a relação dele com essa base mais operacional, né? Então, isso aí mesmo já é porque tem o gerente no meio do caminho, vamos dizer assim. Isso já é um problema. Então, eles vêm falar sobre isso. E o terceiro ponto é o mecanicismo, né? Que é o princípio que se baseia na relação simples de causa e efeito entre dois fenômenos. Então, um fenômeno constitui a causa e o outro fenômeno o seu efeito, né? Quando ele é necessário o suficiente para provocá-lo. Como, né, a causa é suficiente para o efeito, nada além dela era cogitado para explicá-lo. Aqui eu vou tentar pensar num exemplo para poder passar para vocês. Mas enquanto eu estou pensando que que essa relação ela utiliza o que hoje chamamos de sistema fechado. O meio ambiente era subtraído na explicação das causas. Vamos pensar aqui, eu preciso da imaginação de vocês. Lá no século XIX, no início da Revolução Industrial, quando o pessoal estava lá extraindo minério, ferro, construindo
as linhas de trem, ou até mesmo os próprios trens, os vagões de trem, naquela época o pessoal não tinha muita ideia que os recursos eram finitos. Vamos pensar aí no petróleo, né? Quando ele começa ali a ser explorado, né, nos Estados Unidos, meados dos anos 1850, mais ou menos, o pessoal achava que aquilo nunca ia acabar, que, ó, isso aí tem que dar e vender. E hoje, né, vários anos depois, 2022, a gente sabe que não é bem assim, que os recursos do sistema, no caso do nosso sistema, né, do planeta, eles são infinitos, né? Se a gente fica tirando, 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 uma hora acaba. Só que o pessoal não tinha essa noção, né? Essa noção foi acontecendo junto com os estudos, então a própria academia, tá? E a importância da gente, né, estudar e poder pesquisar e ver, opa, isso aqui não é bem assim, isso aqui tem fim sim e tal, mas, de certa forma, até uma certa época, por muito tempo na humanidade, não se pensava assim. Então era um pouco dessa relação causa-efeito. Então, extrair o minério de uma montanha, de uma região, na cabeça deles, né, não poderia pensar, por exemplo, que isso poderia gerar um problema com barragem, porque você tira o minério, você tem que fazer o processamento desse minério, né, para poder fazer a coleta daquilo que é de interesse, e você tem que descartar o restante de coisas. Esse descarte, e aí, né, hoje a gente sabe o que acontece com esse descarte se não for bem avaliado, se não for bem protegido, se não existir um sistema de contenção, né, sobre aquilo. Então, assim, nessa época aqui, 1950, e até um pouquinho antes, ainda esse tipo de pensamento ele estava meio que começando a surgir, justamente por isso, né? O processo da industrialização praticamente no mundo todo, ele fica muito mais intenso nos anos de 1900 para frente. É como se a gente estivesse meio que aprendendo ainda algumas coisas. Porém, né, o bom é que a gente está aprendendo. Então, depois que foi feita essa crítica, né, a esses três princípios, o pessoal, então, do enfoque sistêmico começou a pensar, não descartar, né, muito pelo contrário, vocês vão ver que eles vão retomar com esses enfoques para cá, mas dando uma adaptação nele, para tentar fazer com que a administração ela fique mais eficiente, né, ela consiga atender ao tempo histórico que ela está presente ali, já que o mundo está passando por várias mudanças. E aí a essência do enfoque sistêmico é a ideia de elementos que interagem e influenciam-se para realizar objetivos. A escola clássica tem uma visão da administração em que predominam os fatores técnicos. Na escola comportamental, predominam os fatores humanos. A integração desses dois enfoques é um dos interesses, né, do enfoque sistêmico. E o enfoque sistêmico ele formou-se, né, com base em três linhas principais de pensamento, que são independentes, inclusive, uma das outras, né? Que assim, basicamente, a gente vai tentar sintetizar aqui como a teoria da forma, ou Gestalt, a teoria dos sistemas e a cibernética. Bom, vamos entrar nelas aqui para a gente poder ir falando um pouquinho. Então, vamos falar, então, sobre a teoria da forma, né, que é essa teoria que vai dar sustentação para essa abordagem sistêmica. Lembrando que a abordagem sistêmica não é teoria sistêmica, é uma abordagem sistêmica. Então, o pessoal está discutindo ali como que repensar, né, as teorias propostas, e aí, por exemplo, dentro desse repensar, que é essa abordagem sistêmica, tem a teoria da forma, que é essa, ou Gestalt, né, que é essa que vai ser apresentada para vocês. Então, basicamente, ela fala sobre que a realidade é feita de conjuntos de partes inseparáveis. Esse é um primeiro ponto da teoria da forma, né? Então, a realidade ela é feita de conjuntos de partes que são inseparáveis. E um outro segundo ponto é que a natureza de cada parte, né, que compõe esse sistema é definida pela finalidade do conjunto. Meio abstrato, mas acho que vocês vão conseguir pegar aí com esse exemplo que eu pretendo apresentar para vocês. Então, o conceito mesmo, né, o conceito lá pensado pelo pessoal sobre a teoria da forma, ele diz o quê? Que os elementos da realidade não devem ser separados uns dos outros, né, para ser explicados, e devem ser considerados como conjuntos indissociáveis, inseparáveis, né? Que são a mesma coisa, compõem a mesma coisa.
A base da teoria da forma é a ideia de que a natureza de cada elemento é definida pela estrutura e pela finalidade do conjunto a que pertence. Não sei se ficou complexo aqui, mas eu acho que na hora que eu falar aqui dos exemplos, vocês vão pegar. Vamos pensar numa cadeira. Quando a gente pensa numa cadeira, e eu imagino que deva vir uma cadeira tipo essa aí para vocês na cabeça, né? Quando a gente pensa em cadeira, a gente vai lá para o abstrato, a gente enxerga esse produto final. Porém, uma cadeira ela é feita de pernas, encosto e assento. Né? Basicamente, lógico, tem cadeiras que tem tem mais coisas, tem cadeira que não tem assento e, na verdade, é banco, né? Mas, enfim. Uma cadeira, basicamente, ela vai ter esses três produtos: pernas, encosto e assento. Mas quando a gente pensa na cadeira, a gente meio que não lembra. Vem assim a perna, a nossa cabeça, depois vai vir o assento e, por final, vem o encosto. Não, vem a cadeira. Mas, sim, a cadeira é composta por essas partes. E aí, essa teoria da forma quer relacionar isso, que nós, a maioria de nós seres humanos, quando a gente vai pensar em alguma coisa, a gente pensa no todo, a gente não pensa nas partes que compõem esse todo. E aí, isso para o campo do imaginário, né? Para a gente poder pensar. Tem um outro campo também dentro que a teoria da forma fala, que é a relação de aprendizado, que aí eles usam sempre o exemplo da Coca-Cola. Crianças conseguem, normalmente, né? Assim, normalmente, crianças, elas conseguem ler a palavra Coca-Cola, ou saber que aquela coisa escrita, né? Que aí eu vou ler aqui do slide para não falar errado, que a palavra Coca-Cola, mesmo em sua forma caligráfica de fantasia, consegue ser lida por uma criança. Então, a teoria da forma também, ela, além de dar o exemplo, por exemplo, da cadeira, né, que é um monte de parte, que é a mesma coisa e tal, tem essa relação também do aprendizado, que a gente consegue aprender algumas coisas simplesmente pela forma que aquilo tem. A criança, às vezes, ela não sabe ler a palavra Coca-Cola, mas se ela vê aquele monte de rabisco, que a gente sabe que está escrito Coca-Cola, né? Mas a criança, se ela vê aqueles rabiscos ali em algum outro produto, ou em algum outro lugar, ou numa placa, a criança consegue assimilar que é Coca-Cola. Né? E isso está dentro dessa teoria da forma. Então, essa nossa capacidade humana de conseguir enxergar partes em um todo, tá? Isso vai nos ajudar, na verdade ajudou-os, né? Ajudou eles a poder pensar aí dentro dessa abordagem sistêmica. Vamos para o segundo ponto, que seria a teoria geral dos sistemas. Né? Então, a gente falou do Gestalt, agora a gente vai para o segundo ponto, que é a teoria geral dos sistemas. Com o advento da teoria geral dos sistemas, né, os princípios do reducionismo, do pensamento analítico e do mecanicismo passam a ser substituídos pelos princípios opostos, que é do expansionismo, do pensamento sintético e da teleologia. Então, vamos lá. O que seria o expansionismo? Né? Ele é um princípio que sustenta que todo fenômeno é parte de um fenômeno maior. Tá? O desempenho de um sistema ele depende de como se relaciona com o todo maior que o envolve e do qual faz parte. O expansionismo não nega que cada fenômeno seja construído de partes, mas a sua ênfase reside na focalização do todo do qual aquele fenômeno faz parte. Vamos pensar um pouquinho essa questão do expansionismo, pensando numa fábrica. Tá? Então, a gente tem uma fábrica que produz bobinas para caminhão, enfim, vamos pensar em fábrica que produz bobina para caminhão. Se a gente analisa o todo, e aí dentro do que está sendo dito aqui em relação ao expansionismo, né, que uma parte interfere na outra, impacta na outra. Então, essa fábrica ela recebeu um pedido de 1.000 bobinas para serem entregues nos próximos 6 meses. E aí, toda a parte administrativa da fábrica foi lá, entrou em contato com os fornecedores para comprar, né, adquirir a matéria-prima para poder produzir, entrou em contato com o cliente, confirmou com ele, ó, daqui a 6 meses, então a gente está te entregando a quantidade X e tal. E aí o processo começa a acontecer, primeira semana tudo bem, segunda semana tudo bem, na terceira semana, uma das partes da matéria-prima dá problema, simplesmente o fornecedor, né, vamos pensar num país do leste europeu, pode entrar num conflito
e fala, ó, estamos suspendendo temporariamente a nossa exportação. Isso vai gerar um transtorno dentro dessa fábrica gigantesco. Por quê? Ou os administradores vão procurar um outro fornecedor desse produto, o que pode ser que já esteja com outros valores, então pode ser que impacte no lucro da empresa, ou até mesmo na divisão de capital dentro dela, né? Pode até impactar, sei lá, corte de hora extra, enfim. Ou então pode ser que realmente não consiga achar esse produto, essa matéria-prima, e aí o que vai acontecer? Vai atrasar, né? Não vai conseguir concluir o que foi proposto dentro de um prazo. E isso porque afetou um local dentro de uma linha de produção que é gigantesca. Então, o expansionismo, né, dentro dessa visão, ele enxerga aqui isso, que dentro das organizações, que são sistemas, uma parte interfere na outra, que vai interferir no todo. Ok? O segundo, a segunda forma, né, que é analisada aí dentro da abordagem sistêmica, que é contraponto, né, aqueles conceitos que nós vimos anteriormente, é o pensamento sintético. Né? O pensamento sintético ele vai se contrapor rapidinho aqui, ao pensamento analítico. Tá? Então, o pensamento sintético ele vai se contrapor ao pensamento analítico. E aí, enquanto um, né, vai fazer esse espalhar, né, do todo, o pensamento sintético, na verdade, ele vai reunir. Então, é o fenômeno visto como parte de um sistema maior e é explicado em termos do papel que desempenha nesse sistema maior. Os órgãos do organismo humano, por exemplo, né, são explicados pelo papel que desempenha no organismo e não pelo comportamento de seus tecidos ou estruturas de organização. Né? No caso aqui, pensando aí dentro do que foi falado, né? Quando a gente pensa, por exemplo, no coração, a gente não... Assim, lógico, o pessoal da biologia está preocupado com isso, né? Mas nós que não somos tanto da biologia, a gente precisa de saber que o coração bombeia sangue, e é isso aí, né? A principal função do coração é bombear sangue para o nosso corpo, para o pulmão, enfim. E, enquanto, na verdade, o coração é um órgão que tem células, que é composto por um tecido, e aí entra, né? O pessoal da biologia vai saber melhor isso. Mas nós aqui que estamos de fora, a gente só quer saber para que serve o coração. A mesma coisa o cérebro, a mesma coisa o pulmão, a mesma coisa o rim, sendo que não é exatamente só a função que ele tem dentro do corpo humano ou do corpo de outros animais, né? Aquele órgão, ele também tem as funcionalidades dele, as peculiaridades dele, né? Como eu falei aqui, o tecido dele, o tipo de célula que esse órgão tem e tal. Mas para o pensamento sintético, não é isso que é importante. Então, trazendo para as organizações. Quando a gente olha, por exemplo, para a UFV, vou usar o exemplo da UFV de novo, e aí a gente olha para a Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários, que é uma pró-reitoria que cuida do alojamento, do RU, desses assuntos voltados para os mais ligados, né, aos estudantes, a vocês. Quando a gente olha para a Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários, é mais ou menos isso que eu falei, que é o pessoal que cuida do RU, é o pessoal que cuida do alojamento, né, dos moradores do alojamento, é isso que a gente sabe. E na ótica do pensamento sintético, é isso mesmo que a gente precisa de saber. Para que a pró-reitoria tal serve? Só que a gente sabe que não é, né, que aí, por exemplo, a PCD, né, a Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários, ela vai ter um monte de gente, vai ter secretária, vai ter pró-reitor que vai fazer reunião, esse pessoal faz reunião entre as pró-reitorias, faz reunião com o reitor, e toma decisão, e troca ideia com o pessoal do DCE, e essas pessoas, elas têm várias funções ali. Eu posso falar porque já estive lá, mas assim, mas deve ser, sei lá, umas 10 pessoas que compõem essa pró-reitoria. Mas para a gente aqui de fora, a gente basicamente quer saber qual que é o preço da comida do RU, quem tem direito à bolsa, né? Se conseguiu a bolsa ou não. E realmente essa é a função deles, né? Olhando pela lógica da organização. Eles precisam de saber fazer isso, nos informar daquilo que nos cabe. Porém, a organização, né, a UFV, depende dessa pró-reitoria por outras coisas que a gente nem sabe, que é o campo de trabalho deles, certo? Então, o pensamento sintético, ele tem essa capacidade, então, de olhar para uma parte da administração, da organização, por exemplo, de um sistema, né, pensando na UFV como um sistema, e conseguir olhar e saber para que é. Como funciona, deixa isso aí com o pessoal da própria organização, né?
E o terceiro ponto é a teleologia, que é o princípio segundo o qual a causa é uma condição necessária, mas nem sempre suficiente para que surja o efeito desejado, esperado, né? Em outros termos, a relação causa-efeito não é uma relação determinística ou mecanicista, mas simplesmente probabilística. E isso é um salto, pessoal, muito grande, tá? Dentro da linha teórica, dentro da academia, dentro da universidade, dentro dos pensadores, porque isso, eu vou falar um pouquinho, só concluir aqui, porque a teleologia é o estudo do comportamento com a finalidade de alcançar objetivos. E ela passou a influenciar poderosamente as ciências, né? Então, essa relação simples de causa e efeito, ela é produto de um raciocínio linear, né, que tenta resolver problemas por meio de uma análise variável, analisando cada coisa que aconteceu ali. Isso já está superado, né? A gente sabe disso. A lógica sistêmica procura entender as inter-relações entre as diversas variáveis a partir da visão de um campo dinâmico de forças que atuam entre si. Acho que para falar um pouquinho de teleologia, acho muito válido a gente tentar usar a Covid para tentar entender que nem tudo na vida é essa relação causa e efeito, né? Pensando que a UFV, vou usar mais uma vez o exemplo da UFV, né? Então, a UFV 2020 está lá, está pensando nos projetos e orçamento, tudo acontecendo na vida dela normal. Aí vem a pandemia. Quando a pandemia chega, tudo mudou. Né? Assim, desde fechar o campus, mandar todos vocês embora, todos nós, né, na época eu era estudante ainda, mandou todos nós embora, e aí muda-se todos os processos. Né? Então, as aulas agora são virtuais, né, não existe mais RU, e aí entra a causa de vocês estarem em casa, dependendo hoje da internet, né, e tal, foi apenas pela pandemia ou tiveram várias outras questões dentro desse conjunto? Também a pandemia tem um peso muito forte, né? Mas tiveram várias outras questões que aconteceram aí que foram desdobramentos da pandemia. Não foi exatamente o efeito da pandemia, né? Que foi modificando as nossas vidas. E isso é o que essa teleologia está querendo dizer. Que nem sempre, quando a gente olha, por exemplo, uma organização, e aí vou dar um exemplo aqui hipotético, tá? Então, uma ONG foi fechada durante a pandemia. Então, é noticiado que uma ONG foi fechada durante a pandemia. Como a gente aqui no Brasil, a gente já tem uma ideia de que ONG não é um negócio muito legal, é uma ideia, tá, pessoal? As organizações não governamentais, a maioria delas são muito boas. Infelizmente, a minoria que faz um serviço mal feito que toma essa dimensão aí que a gente fica vendo nos jornais os escândalos envolvidos, né? Mas a maioria das organizações da sociedade civil são organizações sérias que estão aí, que tem sim um apelo muito forte social. Mas aí vamos voltar para isso. Então a ONG fechou. E aí, se a gente pega essa informação, a gente vai para esse lugar. Nossa, alguém deve ter roubado, deve ter tido desvio e tal. E aí vai ver, eram outros fatores completamente diferentes ali. Podia ser questão orçamentária, podia ser questão que às vezes estava vinculado a algum tipo de trabalho que hoje não precisa mais de ser realizado, né? No futuro, quem sabe a gente consiga resolver problemas sociais que não precisem mais de ONG para poder resolver, né? Que o Estado ou o mercado tenha se adequado, mas enfim, isso é um exemplo de causa e efeito que nem sempre a gente consegue olhar para uma coisa e, é isso, esse é o motivo que isso aconteceu. Não, tem várias variáveis. E aí, para o pessoal que está analisando a abordagem sistêmica, né, tentando propor uma nova visão sobre isso, o pessoal vem com esse resgate, olha, A mais B não dá C. E para a administração, a gente precisa de entender esse conteúdo, né? A gente precisa de entender todas essas causas e efeitos para a gente não errar achando. Às vezes o administrador toma uma decisão achando que é uma coisa, mas não viu as outras variáveis e perceber que era, às vezes, uma coisa simples, que estava impedindo o processo de acontecer. E aí a teleologia chama a atenção do administrador para isso. Conheça todas as variáveis, entenda tudo, o máximo, né, de coisas possíveis, para você não errar achando que é uma coisa e, na verdade, é outra. Então, aqui, olha, a gente tem um quadro
bem básico, bem simples, bem sintético, né, que vai fazer esse contraponto entre a abordagem clássica, que foi a que a gente viu aqui até. Quando eu falo da abordagem clássica, né, Fayol, Taylor, eles são a abordagem clássica. Né? Eu não entro muito, porque como a professora Lorena passou, eu imagino que todos vocês já se apropriaram minimamente desse conteúdo. Mas a abordagem clássica, né, com todos aqueles autores, ela fala o quê? Ela fala do reducionismo, ela defende o pensamento analítico e o mecanicismo. E não está errado, pessoal. Foi a partir dessas visões de mundo que aqueles teóricos conseguiram propor, o Fayol, o Taylor, conseguiram pensar e que, de certa forma, melhoraram, né, a sociedade. Mas a abordagem sistêmica já vai fazer um contraponto a essas visões de mundo. Tanto que, para opor ao reducionismo, a abordagem sistêmica coloca o expansionismo, né, que a gente falou dele. Para contrapor ao pensamento analítico, se pensa o pensamento sintético, se propõe, né, o pensamento sintético, que os administradores passem a tentar ter esse pensamento sintético. E para contrapor o mecanicismo, a teleologia, né, que é, vamos dizer, essa análise mais cuidadosa sobre o que está acontecendo, sobre tudo que envolve as tomadas de decisão de uma liderança numa empresa, ou numa liderança num órgão público, ou até mesmo dentro de casa, né? Que é isso que a gente pode trazer para o privado também. Com esses três princípios, né, o expansionismo, o pensamento sintético e a teleologia, a teoria geral dos sistemas, ela proporcionou o surgimento da cibernética ou cybernética, né? E aí eu vou aportuguesar aqui, tá, pessoal? Vou falar cibernética. E desagou a teoria geral da administração, redimensionando totalmente suas concepções. Né? Foi uma verdadeira revolução no pensamento administrativo. A teoria administrativa passou a pensar sistematicamente. Dica: foquem nesse slide quando vocês estiverem lá estudando, tá bom? Para essa disciplina. Então, vamos falar um pouquinho da teoria dos sistemas, né? É essencialmente, na verdade, só para finalizar a teoria dos sistemas. Então, ela é essencialmente totalizante. O que quer dizer isso? Os sistemas não podem ser compreendidos apenas pela análise separada e exclusiva de cada uma das suas partes. Lembram quando estava acontecendo o experimento de Ortwo, daquela fábrica, que eu vou lembrar que o nome do teórico que a gente estudou, mas que ele vai lá para a fábrica analisar uma fábrica que as mulheres trabalhavam com essa questão de iluminação, né? E aí eles foram fazendo vários testes para poder ver se o trabalho aumentava, se o trabalho diminuía, se o pessoal ficava satisfeito com o horário de lanche ou não. Muito bacana o experimento, né? Tanto que a gente estuda ele, tão importante que ele é. Mas, por exemplo, ele não vai dentro dessa área, porque o experimento, o tempo todo, ele estava analisando os trabalhadores, as trabalhadoras, né, daquele setor da empresa. Então, não estava preocupado com o tipo de material que essas pessoas recebiam para trabalhar, né? Então, assim, se eram materiais que poderiam, sei lá, desenvolver algum problema de saúde, ou que fosse pesado, ou que machucasse a mão, enfim, não se pensava em outras coisas, não se estava analisando todo esse processo que até as trabalhadoras chegarem na fábrica lá, ocuparem seus postos de trabalho e começar a mexer. O pessoal reduziu a isso, ficou ali analisando esse espaço de trabalho sem perceber que tinha toda uma outra... Pode falar, Esther. Na verdade, tomara que eu consiga te escutar. Você consegue me escutar, professor? Ai, meu Deus, eu não consigo te escutar. Deixa eu tirar o fone. Tenta falar, Esther, por gentileza, eu tirei o fone. Consegue me escutar agora? Não consigo te ouvir, poxa vida. Você se importaria de escrever? Consigo sim. Eu tô com as duas telas. Ok. Enquanto a Esther está digitando ali, né? Então, assim, vocês conseguem ver essa diferença? Que agora, enquanto lá atrás, 1930, 20, o pessoal, que bom, né? Que o pessoal ainda estava focado nos trabalhadores, tentando analisar, mas os autores, né? Os pensadores da teoria geral dos sistemas, falou, ó,
Agora a gente tem que analisar o todo. É a gerência, é o trabalho do pessoal, é o fornecimento, é o marketing, é a comunicação, tanto que a gente vai chegar lá, né? Mas é a comunicação, é todas essas áreas, porque isso forma o sistema, no caso de uma empresa, né? Mas a gente pode pensar também no país, né? Então, assim, as prefeituras, as casas, acho que são palácios dos governadores, né? Onde os governadores ficam e tal. Tudo isso também, né? Que você precisa de uma organização, você precisa de tomada de decisões, de reuniões, e que, assim, que vai até a pessoa que limpa, executa as funções de limpeza do lugar, até o governador, até o prefeito, todas essas pessoas, elas têm alguma função, uma importância, e que tem fatores relacionados a elas, então, assim, uniforme, material para poder efetuar os trabalhos, então, tudo isso tem que entrar, né, dentro dessa análise, porque senão você vai ficar, mais uma vez, individualizando a coisa e um problema muito grande, você nunca vai conseguir ver o real problema que está acontecendo. Enquanto a Esther está digitando ali, então vou ler a segunda parte, né, que, no caso da teoria geral de sistemas, ela baseia-se na compreensão da dependência recíproca. Ô, Esther, me perdoa, eu não estou conseguindo te ouvir, ou, na verdade, eu não estou conseguindo ouvir ninguém. Diferencia essa teoria das relações humanas e da comportamental. Eu vou ler aqui sua pergunta, tá, Esther? Isso diferencia essa teoria das relações humanas e da comportamental. Mas o que diferencia uma da outra? A teoria das relações humanas da comportamental? Era essa a dúvida, né? Tá, porque se for isso, tá. A teoria das relações humanas, ela está mais vinculada, muito mais a esse olhar ao trabalhador, na verdade, ao trabalhador, que é tanto o operário, quanto o administrativo, quanto todas aquelas funções, né? Porque tem o operacional, os supervisores, os gerentes, e aí, na teoria das relações humanas, busca-se analisar muito mais esse indivíduo e como vai existir essa relação entre, por exemplo, o gerente com o supervisor, do supervisor com gente, eu não estou conseguindo falar a palavra do operacional, mas as pessoas da linha de frente, né, do chão de fábrica, né, que eu acho que aqui em português a gente tem essa expressão também para esses cargos, né, o chão de fábrica, que são as pessoas mesmo que realizam o trabalho, né? Enquanto na teoria das relações humanas já se individualiza, eu vou fazer o contrário, tá? Na teoria das relações humanas se separa essas posições, cada um vai tendo ali sua função, sua posição, todo mundo tem que meio que cumprir com essas funções, mas essas funções elas são pelo menos colocadas. Existe uma função de quem pensa, que é o gerente, né? Que eu até brinquei com isso. Será que o pessoal do chão de fábrica então não pensa? Então a teoria das relações humanas é isso, fazer essa separação do cargo das pessoas e faz esse olhar sobre elas, que antes, até um pouco antes das relações humanas, as teorias da administração elas eram muito voltadas para o lucro mesmo, né? Eu acho que porque aí não se olhava muito os trabalhadores, se olhava mais o lugar, o lucro, a matéria-prima, estava meio que nisso. Enquanto a teoria, né, comportamental, além dela enxergar essa diferença entre o gerente, o supervisor, os trabalhadores braçais ali, pensando numa fábrica, né? Ela quer entender também como se relacionam chão de fábrica. Sim, chão de fábrica é uma expressão até a portuguesa, tá, que é nossa, né, no português, mas seria para designar as funções mais baixas de trabalho, né? Então, assim, seria mais ou menos isso. Mas só para repetir, para responder para Esther, e aí a teoria comportamental, ela vai ter essa função de buscar tentar melhorar as condições entre liderados e lideranças, que é aquilo que o Weber tinha falado da autoridade, né? Que aí, assim, gente, em palavras mais práticas, seria essa relação entre chefe e empregado, né? E aí os teóricos da teoria, por exemplo, né, comportamental, eles vão tentar fazer esse foco. Olha, se vocês não olharem para as pessoas e tentarem resolver o problema do seu trabalhador, não vai adiantar nada você
comprar matéria-prima melhor, investir na sua fábrica, deixar ela toda bonita, ter uma placa iluminada, nananana, sendo que seu funcionário não está satisfeito. Então, enquanto uma conseguiu analisar a diferença, perceber e valorizar que existe a diferença entre os cargos e as posições, né, no caso da teoria das relações humanas, a teoria comportamental ela vai beber que existe sim essa diferença dos trabalhadores, porém com esse foco para o administrador. Cara, você também tem que analisar aí que são seres humanos, são os que estão trabalhando, como que está aí carga horária desse pessoal, como que está salário desse pessoal, entendeu? Então, basicamente, seriam esses... Ambas conseguem ver essa diferenciação dos trabalhadores, mas uma está mais focada, vamos dizer, mecanicamente, né? E a outra já está mais focada mesmo no sujeito, na pessoa. Consegui te responder, Esther? Ah, você colocou outra pergunta aqui. A teoria burocrática supera a hierarquia de autoridade? Não. A teoria burocrática separa, né? Separa isso, a hierarquia da autoridade. Isso. Porque a teoria burocrática, o Weber que meio que coloca isso, assim, né? Que ele fala, é interessante sim ter chefe, né? Ter liderança, ter autoridade, que a autoridade ela consegue meio que. Eu até coloquei lá nos slides a relação de dominação. Né? Gente, a gente está falando aqui, mas assim, no fundo, é uma relação de dominação, né? Eu estou tentando deixar um pouco mais bacana, mas assim, a relação de trabalho, se você não é o dono do meio de produção, você está vendendo sua força de trabalho para alguém. Então, é uma relação de dominação. Porque se você sai desse por exemplo, né, um trabalhador, se ele larga mão de trabalhar para essa pessoa, ele vai ter que trabalhar para outra pessoa. Né? Ele não deixa de trabalhar e, a partir de agora, então, eu vou ter as minhas coisas, eu mesmo vou produzir aqui. Não, você sai, por exemplo, de uma fábrica, você não fica dono de uma fábrica, você vai ter que trabalhar em outra fábrica. Então, essa relação de dominação, ela está aí sempre presente. E o Weber, ele faz isso. Então, ele meio que teoriza e fala dessa importância. Olha, vocês que são líderes, vocês os administradores. Tanto que ele até fala, existem 3 formas de liderança, né? A carismática, a tradicional, e a terceira lá, que não vou lembrar aqui agora, mas vocês têm que lembrar, porque eu vou perguntar isso na prova. Entende? Então, o Weber fala isso e ele mapeia. E aí os outros autores vão meio que pegando o que o Weber falou e vão aprimorando para a realidade deles. Tanto que crise de 29 era um jeito, na Primeira Guerra Mundial foi de um jeito, crise de 29, o pessoal tem que se adaptar. Segunda Guerra Mundial, o pessoal tem que se adaptar de novo. Porque essas relações também vão mudando, né? É como se o trabalhador também ficasse esperto. Assim, né? Em suma, o trabalhador também fica esperto, ele também fica consciente de algumas coisas. Opa, espera aí, eu posso ganhar mais sim. Opa, eu estou trabalhando muito, hein? Opa, eu quero... Então, é sempre esse jogo de forças. Tá bom, Esther? Qualquer coisa pode mandar aí no chat que a gente vai respondendo. Mas, assim, voltando aqui para a teoria geral dos sistemas, né? Então, essa segunda máxima que eles colocam, então, a primeira que essencialmente, né, é essencialmente totalizante, então os sistemas, né, eles não podem ser compreendidos apenas se você olha para uma parte do sistema, e eu dei o exemplo da UFV. Você não consegue entender a UFV se você olha, por exemplo, para a Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários. Você tem que olhar para o todo, né? E o segundo ponto baseia-se nessa compreensão da dependência recíproca de todas as disciplinas e da necessidade de sua integração. Mais uma vez, vou usar o exemplo da própria UFV. Você não consegue entender a UFV olhando a Pró-Reitoria de Ensino, por exemplo. Você tem que minimamente conhecer, basicamente, né, todas as pró-reitorias para se entender como que a universidade pública funciona, como que é montada as aulas, como que, enfim, né, ou que aqui tem 4 centros, né, biológicas, humanas, exatas, enfim. É isso que está sendo dito aqui. Tá ok? Então, ok, André. Ok, como você me avisou, tá tudo bem. Então vamos ir lá na cibernética, né? Que é esse primeiro linha de teoria que o pessoal conseguiu pensar depois que eles começaram a ver essa relação sistêmica, começaram a olhar as organizações como sistemas, tá bom? Então, a cibernética, né,
dentro dessa visão, os sistemas eles podem controlar seu próprio desempenho, né? Então, é como se, de certa forma, está sendo dado mais autonomia para as organizações. Que é aquilo, né? Lembra lá da crise de 29? Então, quando teve a crise da Bolsa, todo mundo teve muita dificuldade, a maioria dos trabalhadores ficaram desempregados e tal. Como aqui a gente já está nos anos 60, 70, por aí, até 80, então é como se o mundo já tivesse superado algumas coisas, e a gente sabe que não é bem assim, porque quando ele fala assim, sistemas podem controlar seu próprio desempenho. Aí vem a crise de 2008, aquela lá nos Estados Unidos, que os bancos quebrou e tal, e a gente vê que, opa, não é bem assim. Os sistemas, as organizações ainda dependem do sistema financeiro, por exemplo. Mas a critério de informação, de conteúdo, gente, é isso aqui que está escrito no livro, tá? Então, vou focar aqui. Então, sistemas podem controlar seu próprio desempenho. Segundo ponto, a ferramenta para o autocontrole é a informação. Isso é essencial. Então, esses teóricos, né, que estão pensando na cibernética, eles começam a perceber a importância que a informação tem para o autocontrole de uma empresa. E aí essa informação vai desde a concorrência, saber o que a concorrência tem, o que a concorrência produz, até mesmo dentro da empresa. Então, espera-se que agora o chefe, o líder, o gerente, o que for, vai saber de tudo. Ele tem que saber de tudo que está acontecendo dentro da empresa. Porque é essa informação que vai estruturar nesse autocontrole desse sistema. E o último ponto, que aí é a fala do Norbert Wiener, que é o principal pensador da cibernética, que o comportamento autocontrolado, tendo em vista um objetivo, é um comportamento cibernético. Então, assim, se vocês estão aqui, se vocês se prepararam para 2 horas da tarde, mais ou menos, ligar lá no link, clicar no link, entrar, não sei como que vocês estão, mas se alguém está sentado numa cadeira, numa mesa, ou até mesmo na cama, e se alguém está anotando alguma coisa, e já sabe que, ó, aqui eu vou até 3h30, 3h40. Para o Wiener, eu também, né, estamos tendo um comportamento cibernético. Né? Por quê? Porque ele é totalmente autocontrolado. Então, a gente se programou para estar aqui. Eu pensei que eu ia falar, vocês estão aí, quem estiver anotando, né? Quem estiver anotando, também. A gente pensou, vocês, por exemplo, quando deu 1h30, opa, eu já tenho que sentar ali, eu já tenho que ficar naquele lugar para eu poder escutar o que o professor... Enfim, esse comportamento autocontrolado, né? Para o Wiener, ele é um comportamento cibernético. E aí, então, o que o Wiener, né, e a cibernética aí, né, qual que é o conceito, então, de por que de tanta essa relevância? Por quê? O autocontrole do desempenho, que é algo extremamente necessário, porque o autocontrole do desempenho está no mesmo lugar da eficiência, né, dentro das organizações. Visando o alcance de um objetivo, é a ideia central da cibernética. Então, a cibernética, pontos importantes para a cibernética, o autocontrole do desempenho. Tá? Por quê? Porque esse autocontrole do desempenho que vai proporcionar a possibilidade, né, da realização do objetivo da organização, ou do sistema, ou da empresa, ou do Estado, do que vocês quiserem colocar aí. E aí ele foi concebido, né, pelo Wiener, como eu falei, Norbert Wiener, para definir o campo da ciência que busca encontrar os elementos comuns no funcionamento das máquinas, né, e do sistema nervoso humano. Trata-se de uma teoria e de diversas técnicas do controle e da comunicação em máquinas e organismos vivos. Acho válido colocar isso aqui para vocês, que até agora a gente sempre estava lidando com pessoas no campo das ciências humanas, né, de relações sociais e tal. Aqui já entra o Wiener, né, o Norbert Wiener, que já vem com uma proposta nova. Então, ele quer falar tanto de máquina mesmo, e aí aqui já está no processo, não sei qual que é a numeração da indústria 2.0 ou 3.0, onde o Wiener, já existe computador nessa época, quando ele está falando, já existe a internet quando ele está teorizando isso. Então, é uma máquina meio mais próxima dessa nossa máquina daqui de hoje, tá? Então,
Vou dar um exemplo, assim, as máquinas de lavar que a gente tem hoje, né? Quem tem máquina de lavar em casa aí, que dá para programar, que dá para colocar leve, pesado, edredom, roupa branca, roupa colorida, você consegue programar tudo. Ele está falando nesse nível, desse tipo, né, de controle desse tipo de máquina, que aí ele faz a comparação com os seres humanos também, que são mais complexos, né? Só para deixar explícito isso. Na análise do Iêner, né, a esse respeito, da análise que ele faz aí sobre a cibernética, deriva o terceiro conjunto de ideias importantes, né, para o raciocínio sistêmico. Então, o Iêner ele propõe a cibernética, e a cibernética encaixa ali dentro dessa abordagem sistêmica, porque ele vem apresentar para o pessoal, graças a esses estudos sobre máquina e seres humanos, onde ele tenta colocar em paralelo, né, esses dois estudos. Então, são três principais características que o pessoal fala, opa, isso aí que esse Iêner está falando é interessante, ó. Ele pode ser revolucionário. O primeiro ponto é que o sistema busca alcançar um objetivo ou alvo. Todo e qualquer sistema. Uma empresa, a UFV, o estado onde vocês estão, a prefeitura onde vocês estão, a loja que vocês compram produto, se os pais de vocês ou se vocês forem empresários, a loja, né, da família de vocês, tudo tem um objetivo. Nem que seja bater a cota tal, vender tal tipo de coisa, comprar tal tipo de coisa, tudo tem uma meta. Né? O Estado brasileiro, tirar tantas pessoas da pobreza, não sei. Tudo isso é uma meta. Então, todo sistema busca alcançar um objetivo ou um alvo. O segundo ponto da cibernética, que é válido, né, que saltou aos olhos aí do pessoal quando o Iêner pensou, foi que o sistema deve informar-se continuamente sobre a situação do alvo, né, desse objetivo, e sobre a sua própria situação. Né? Então, como que está? Se a gente está perto de atingir, se a gente está longe de atingir, como que está isso? A fim de romper-se de forma a atingir. Ou seja, se eu sei que eu tenho uma loja de vender insumos. Então, na minha loja, tipo uma casa de lavoura, eu vendo lá adubo, vendo pesticida, e eu preciso de vender esse mês meia tonelada de adubo, 5 toneladas de adubo e meia tonelada de pesticida. E aí, eu sei lá que eu já vendi metade disso e a gente está na metade do mês. Porém, vendeu metade, né, nessa minha loja hipotética, só que no mês passado a gente tinha vendido metade em 10 dias. A gente conseguiu vender metade esse mês em 15 dias. Então, pode ser que eu não consiga bater a meta, porque, por exemplo, eu sei que a maioria dos meus clientes recebem os salários deles, ou o dinheiro, né, a forma de pagar pelos meus produtos, agora nessa época do mês. Poucas pessoas recebem no final do mês. Pessoal, eu estou fazendo uma hipótese, eu estou sendo hipotético aqui, tá? Estou tentando contextualizar vocês para a gente conseguir entender um pouquinho sobre esse segundo ponto. Então, se eu sei que eu não que eu vendi metade dos meus produtos, mas que talvez eu não bata a minha meta, por que que eu sei? Por isso que eu acabei de falar por vocês. Eu consigo olhar para trás e falar, olha, como que foi o comportamento dos meus clientes ao longo, sei lá, dos últimos 3 meses? E a partir de perceber que, opa, dia 15, se eu cheguei em número X, e esse número X eu cheguei no dia 10 do mês passado, pode ser que eu não consiga bater minha meta esse mês, da minha organização, da minha loja, né, do meu empreendimento. Então, é isso. O administrador, o gerente, enfim, o cargo que for de liderança, essa autoridade, né, ela precisa de saber, de entender, né, que os gargalos que são esses, que, primeiro, como que está a minha meta, né, e se vai ser possível eu chegar nessa meta, alcançar essa meta. E o mais importante, se não for possível, por quê? Né? Porque também não adianta só saber que não vai chegar. Por que que não vai chegar? Eu acho que esse também é um ponto válido de se pensar. E o Iêner está colocando isso aqui. E aí, o terceiro ponto da cibernética é que o sistema deve ser montado e administrado de forma que os seus elementos providenciem a informação necessária sobre sua situação e o objetivo. O sistema deve processar essa informação e ajustar seu comportamento às exigências impostas pelo objetivo. Então, eu vou voltar lá na minha loja, né? A loja que eu abri com vocês.
aqui, a turma 2 de Edu 101, a gente tem uma loja de adubo, implementos, uma casa agrícola, aqui em Viçosa. E aí, gente, a gente está numa reunião, todos vocês são acionistas da empresa, tá? A gente são vários sócios, são aqui 36, né? Nós somos 35 sócios, e aí eu estou apresentando para vocês isso. Falei, ó, galera, infelizmente, talvez esse mês a gente não consiga bater a nossa meta, porque a gente está observando aqui que a maioria dos nossos clientes, que sempre compravam com a gente desse jeito, está passando por uma dificuldade financeira, né? Porque, justamente por isso, porque no dia 10 do mês passado, todo mundo já tinha comprado o que eles só compraram agora no dia 15. E aí, a gente conversou com alguns clientes nossos, que são abertos à conversa, ao diálogo, e eles repassaram para a gente isso, que está tendo uma dificuldade financeira, por questão de safra, por questão da chuva, choveu muito aqui na nossa região, muita da sua produção, e esse pessoal está aí pegando emprestado dinheiro com o governo, né, através de política pública. Então o pessoal não vai conseguir pagar, então o pessoal não vai conseguir vender. E aí vocês me pressionam, não Lindenberg, mas a gente botou dinheiro na empresa. Você falou com a gente que a empresa batia meta todo mês, e que, né, vocês começam a me botar uma pressão. Não, mas eu quero, né, meu dinheiro tem que valer, eu estou investindo, eu quero retorno e tal. Aí é a hora que eu tenho que reunir a equipe da loja e conversar. Gente, como propor soluções para isso? A gente expande o nosso mercado, então a gente vai atender o pessoal em Coimbra, que é uma cidade aqui próxima, para quem não conhece Viçosa, tá? A gente vai atender o pessoal em Coimbra, a gente vai atender o pessoal em Paula Cândido, também é uma outra cidade aqui da região, tá, pessoal? A gente vai fazer promoção de produto, abaixar um pouquinho o preço de alguns produtos, que a gente pode atrair os clientes para vir na nossa loja por alguns produtos e chegando aqui a gente mostrar o restante de produtos. Então é isso, ó. É pensar soluções, é pensar situações. A gente sabe o alvo, a gente sabe o quão distante a gente está desse alvo, e aí o terceiro ponto é, a gente sabe o que fazer para tentar chegar no alvo. Então, ele falou aqui de uma forma muito bonitinha, né? Uma forma muito conceitual. Eu tentei transformar isso para vocês em um exemplo, para vocês entenderem, né, esses 3 passos que o Iêner ele pensou e teorizou. E, por final, que o mecanismo que fornece a informação sobre o desempenho do sistema e do objetivo é o feedback, a informação que volta ao sistema. E aí, pessoal, feedback eu acho que eu não preciso de entrar muito em detalhes, né? Porque feedback é isso mesmo, vamos trazer para a nossa realidade. Então, você comprou um produto lá através de um aplicativo ou através de um site, você vai lá e você comenta, olha, chegou atrasado, não chegou, chegou quebrado, isso tudo é o feedback. E as empresas, agora, né, os sistemas, eles começam a valorizar esse feedback. É o que as pessoas, o que os consumidores, o que o público está dizendo sobre nós. E que aí é muito importante estar, né, atento a ele. Existe uma representação dos sistemas, né, dentro dessa representação dos sistemas, foi pensado alguns modelos, né, esses modelos, porque entra, né, eu acho que eu até comentei isso em alguma aula para vocês. A ideia de modelo ela é muito importante porque ele tem que funcionar para uma ideia ser um modelo, né, ela tem que funcionar em vários lugares diferentes. Então, aqui no Brasil, lá na Europa, lá em África, lá na Ásia, tem que funcionar. Então, por isso que o pessoal cria os modelos. E aí, existem 3 razões básicas, né, para se utilizar modelo. A primeira delas é a manipulação de entidades reais, pessoas ou organizações, né, e é socialmente inaceitável ou legalmente proibida, né, a manipulação dessas entidades, a manipulação dessas pessoas, né, para, infelizmente, se adequarem aí à estrutura de uma empresa. O segundo ponto, né, é para evitar, no caso, né, a manipulação. O segundo ponto que se adota modelo é para evitar a incerteza com que a administração lida e cresce, né, rapidamente, aumentando desproporcionalmente as consequências dos erros. A incerteza é o anátema da administração, né? Então, assim, para um administrador, ele não gosta de trabalhar com a hipótese de que pode acontecer uma pandemia, que isso pode mudar todo o cenário da empresa dele. Isso é impensável, mas, infelizmente, precisa-se de se colocar, né, ali em algum lugar que pode acontecer, sim, uma pandemia,
que, sei lá, seus produtos podem ser assaltados na estrada, então você tem que ter um seguro, enfim. E o terceiro ponto sobre essa representação básica dos sistemas é que é a capacidade de construir modelos representativos da realidade, né, e isso aumentou enormemente a própria capacidade dos modelos de existirem, essa capacidade representativa deles, né, de pensar e propor um modelo administrativo. Aqui a gente está falando de modelos de administração, né, e aí a gente pode pensar, um pouquinho das aulas mais para frente, mas vou colocar aqui, porque eu acho que quando eu vi essa parte, eu pensei muito nisso. No Uber ou no iFood, né, que são essas novas formas de empresa com modelos escalonáveis, né? Então, enfim, acho que todo mundo aqui sabe como é que funciona. Se não souber, a gente coloca no chat, porque eu entro em detalhes, mas eu vou imaginar que todo mundo sabe como funciona o Uber ou como funciona o iFood, né, que é um aplicativo com um monte de loja e tal, e você pede aquilo ali e aquilo chega na sua casa. Então, esse modelo de negócio, ele é escalonável, né? Então, provavelmente, ele se encaixa aí dentro essas três razões básicas, né, que foi pensado no modelo, que é na manipulação de entidades reais, né, para superar essa incerteza da administração e também para valorizar essa capacidade de construir outros modelos, né, porque a partir do, por exemplo, vou dar o exemplo do Uber, né, a partir do Uber vieram vários outros aí, eu não sei de onde vocês estão, mas aqui em Viçosa a gente tem Livre, 99, tem um monte de aplicativo por aqui. Mas aí essa é a importância dos modelos da administração. Aqui a gente tem a representação de um modelo de sistema, né? Tem a entrada de dados, energia, matéria-prima, então tudo que entra dentro de um sistema. E aí vamos pensar numa empresa, né? Numa fábrica. Então, o que entra nessa fábrica? A matéria-prima, né? Então acontece, e aí acontece a saída, né? O que é essa saída? Informação, energia e matéria, que aqui no caso não é matéria-prima, mas já os materiais, né, prontos, os produtos que vão ser comercializados. Só que isso aqui é válido para qualquer situação. Se a gente pensar na UFV, a mesma coisa, entram dados na UFV, né? Pensando administrativamente, né? Porque entram pessoas, mas pensando administrativamente, então entram dados dentro da universidade, as pró-reitorias lidam com esses dados, e no final isso gera aí estudantes formados, né? Pensando aí na saída, vamos dizer assim. E aí, a gente precisa de pensar, então, um pouquinho rapidamente. Ok, Ana, abraços. O conceito de, dentro dessa ideia, né, de empresa, da fábrica, o conceito de entrada, que é o input, né? Então, é tudo o que permite reduzir a incerteza a respeito de algo. Isso é o input, né? É a informação. Quanto maior a informação, tanto menor é a incerteza. A informação proporciona orientação e conhecimento a respeito de algo. Ela que permite planejar e programar o comportamento ou funcionamento do sistema. Tá? Então, dentro do conceito de input, que é tudo que pode entrar, todos os mecanismos que entram, desde matéria-prima, dado, pessoas, no sistema. O segundo ponto é a energia, né? Que é a capacidade utilizada para movimentar e dinamizar o sistema, fazer ele funcionar. Que aí, pensando numa fábrica, é energia elétrica mesmo, né? O terceiro são os materiais, então, todos os recursos que podem ser necessários, né, para a produção aí. Vamos pensar numa fábrica. Então, minério, mas se a gente pensar, por exemplo, numa universidade, carteira é material necessário, quadro é material necessário, giz é material necessário, e por aí vai. Agora e aí esse é o conceito de entrada dentro de um sistema, né? Os materiais, o pessoal, as informações, e o que sai de um sistema, né? Então, o output é o resultado final da operação de um sistema, né? Todo sistema produz uma ou várias saídas. Por meio da saída é que o sistema exporta o resultado de suas operações para o meio ambiente, né? E aí, no caso aqui, vamos pensar então na UFV. O que é o output da UFV? São os alunos formados, né? Nós aí que formamos, vocês que vão formar daqui a alguns anos, nós somos o output. Mas vamos pensar então numa fábrica de qualquer coisa. Qualquer fábrica provavelmente vai gerar resíduo, além da mercadoria final, né? Vai gerar resíduo, pode ser que gere aí talvez algum ataque ambiental, porque se for uma indústria química, né? E não tratar dos rejeitos, enfim. O output, eu acho que aí ficou no ar as possibilidades.
Aqui tem um conceito, pessoal, esse conceito aqui eu não vou cobrar ele em nenhum lugar, mas só para passar para vocês, tá? Até porque a gente já está caminhando para o fim da disciplina. Antes de ir para o conceito de caixa preta, eu vou disponibilizar a lista de chamada, o link, para vocês. Vou colocar aqui no chat. Tá aí, pessoal. Então, a gente tem um conceito, né, de caixa negra, ou black box, que é na cibernética, né, a caixa negra é uma caixa onde existem entradas, né, que são os insumos, que conduzem perturbações no interior da caixa, né, e de onde emergem as saídas, o resultado final, isto é, outras perturbações resultantes das primeiras. Né? Nada se sabe sobre a maneira pela qual as perturbações de entrada se articulam com as perturbações de saída no interior da caixa. Daí o nome caixa negra, ou seja, interior desconhecido. O conceito de caixa negra é interdisciplinar e apresenta conotações na psicologia, na biologia, na eletrônica e na cibernética e por aí vai. Na psicologia comportamental, por exemplo, relaciona-se com os estímulos e respostas do organismo sem considerar os conteúdos dos processos mentais. Um exemplo para assim, né, para tentar explicar o que seria essa caixa negra é lá no experimento da fábrica de Ortworth, que eu comentei já aqui com vocês, quando o pessoal, por exemplo, percebia, né, que a maioria dos trabalhadores, das trabalhadoras, elas trabalhavam mais quando elas recebiam um horário de lanche. Tá, mas esse horário de lanche, elas lanchavam o quê? Esse horário de lanche, elas podiam sentar, elas podiam descansar. O que acontecia nesse horário de... Elas que levavam o lanche delas ou a empresa que dava o lanche delas? Isso ficou no ar. Isso não foi passado para a gente. Isso não foi interessante quem fez, né, o experimento contar para a gente. Então ficou meio que nesse lugar. Olha, teve uma perturbação dentro do sistema, né, ou seja, dar um horário a mais para o pessoal poder ter um lanche. Isso foi uma perturbação. Mas e aí? Se sabe que teve um resultado positivo. Mas foi só ter dado o horário de lanche? Por que adianta você dar o horário de lanche, mas não ter lanche? Quem que deu esse lanche? Né? Elas que levavam o lanche, a empresa que deu o lanche, que lanche era esse? Elas queriam aquele lanche, no sentido de gostavam do que era. Entendeu? Vocês estão conseguindo ver que, tipo assim, a complexidade que envolve essa perturbação? Então, seria isso. E aí, aqui, mais uma vez, só um gráfico, né? Uma figura para vocês conseguirem entender essa relação da caixa negra. Tem aqui também o conceito de retroação, que é do feedback, né, que eu comentei com vocês. Também não vou falar dele teoricamente, vou pedir vocês para lerem, provavelmente não vou estar cobrando o conceito de retroação para vocês, porque eu acho que ele é meio que, como todo mundo tem essa noção do que é um feedback, né, esse feedback lá e comentar. A gente faz isso o tempo todo nas redes sociais, pessoal. Quando a gente vai numa foto de um amigo nosso, de uma amiga nossa, para quem namora, para quem é noivo, enfim, e bota um coraçãozinho, escreve qualquer coisa, isso já é um feedback. Tanto que os algoritmos, eles se alimentam disso. Então, o que eu posso falar aqui é que, para essa teoria aqui que a gente está falando de administração, existe a retroação positiva, né, que é quando, enfim, né, o próprio nome está falando, é uma retroação positiva, a ação estimuladora, da saída atua sobre, né, o sistema, ou seja, o final, as pessoas gostaram do que foi colocado, é uma retroação positiva, e a retroação negativa, né, quando esse produto finalizado, ele não consegue gerar ali, a expectativa da organização. E isso vem em forma de feedback. Né? Então, seriam essas duas situações. Aqui é o esquema de como que ocorre, né, a retroação. Então, sai o produto, automaticamente já vem esse feedback, né, ou do cliente, ou do consumidor, ou do agente público, de quem for. E, por último, de conceito, aí, o conceito de comunicação, né? É um pouquinho da minha área, também vou ser bem breve aqui, mas deixa eu só ver aqui. Isso. Basicamente, né, o que a gente entende por comunicação é isso, né? Uma capacidade nossa, social, né, que envolve esse processo de linguagem, de troca, e que, de certa forma, ele é essencial, necessariamente, ele se faz muito necessário
quando a gente está falando de organizações, e aí no caso da abordagem sistêmica, né, um peso muito grande a comunicação, porque é ela que vai dizer para o administrador como que está, né, a sua organização. A comunicação, é através da comunicação que se chega no feedback, é através da comunicação que se consegue discutir, por exemplo, as necessidades que toda a linha de produção está acontecendo assim. Basicamente, eu considero a comunicação, nesse caso do que a gente está vendo aqui, esse fio condutor de tudo. Porque sem ela, tudo isso que a gente viu aqui, né, das abordagens, ela não seria possível. Porque é ela que conversa do diretor, por exemplo, com o chão de fábrica, né? E ela tem 3 pontos, né, que é para finalizar a nossa aula de hoje. Que seria o quê? Primeiro, né, o dado, ou que é um registro, né, uma anotação a respeito de um evento ou uma ocorrência, né, que pode ser um banco de dados, que é uma forma de acumular, né, e armazenar informações que podem ser, de repente, passadas posteriormente. Então, a comunicação, ela tem o dado, ela tem a informação, que é um conjunto de dados com significado, né, ou seja, que reduz a incerteza ou que aumenta o conhecimento a respeito de algo, e, por último, propriamente, a comunicação, que ocorre quando uma informação é transmitida para alguém, né, sendo então compartilhada também por essa pessoa, que é o interlocutor, né? Para que haja comunicação, é necessário que o destinatário da informação a receba e a compreenda. Eu ia fazer ou eu faço? Não sei, vou pensar, vou ver aqui com você. Se alguém animar de responder, que aqui é o ponto extra, né? Que é o exercício que a gente tem aqui para finalizar a nossa aula. Então, essa aqui é uma empresa fictícia, chama Kim Paulista, e é de sistema de informação. E a pergunta seria a seguinte, pessoal: como gerente do departamento de sistema dessa empresa fictícia aqui em Paulista, o Severo Bento está montando um sistema de informações em rede capaz de interligar os vários departamentos da empresa: produção, finanças e principalmente o marketing. Severo, que é um sistema global, que integre a companhia como um todo. O problema é convencer a diretoria. Severo está elaborando material de apresentação. Como que, como que faria se fosse vocês? E aí entra, se apresentar três passos de como que o Severo poderia estar fazendo, ou como que você, né, esperando que o Severo esteja fazendo, ganha um ponto extra. Não, falar azado, vou ter que tomar uma água. Se não tiver ninguém para responder essa, ela vai entrar para o testinho, tá? Aí, ao invés de 4, vão ser 5 perguntas e vocês já estão vendo uma. Eu acho que é válido para vocês terem esse estímulo, né? Para poder pensar, revisitar os slides e propor Ixi, essa tá difícil. uma resposta, né? Minimamente. Então, tá, Esther, tá? Olha, vou ler aqui a resposta da Esther, porque de início ela já foi muito certeira, muito. Aumentar a relação entre a base e o topo da pirâmide hierárquica facilita a comunicação, que consequentemente trará uma eficiência produtiva na questão do rendimento individual dos trabalhadores. Sim. A resposta está metade completa. O início está excelente, mas aí entra, né, alguns pontos aí que a gente poderia estar trazendo, tá, Esther? Que é a questão da cibernética, né, que a gente estava falando aqui agora há pouco, que aí dentro né, do que a cibernética se propôs, a gente pode estar colocando alguns daqueles 3 pontos, mas, sim, aumentar a relação entre a base e o topo da pirâmide hierárquica, com certeza, facilita a comunicação. O ponto é seu, parabéns, e vocês não vão ter, né, essa questão aí que eu imaginaria que seria mais fácil, né? Vou ficar só com as 4 mesmo que eu tinha falado desde o início.
Deixa eu só marcar aqui seu nome, só um minutinho. E, pessoal, caso tiver alguma dúvida, aí entra. Realmente, eu não estou conseguindo ouvir vocês, peço mais uma vez desculpa, porque na próxima aula eu vou ver se eu volto para o Google Meet, para o Chrome, porque realmente o Mozilla eu tive uma certa dificuldade aqui para lidar com ele. Caso tiverem dúvidas, podem escrever no chat. Se ficarem com vergonha, podem me mandar e-mail, tá? Estou super aí aberto para a gente poder conversar lá no e-mail. E no mais é isso. Queria muito agradecer a presença de cada um de vocês. E lembrem, quinta-feira, testinho. Oi, Esther. Ah, tá, não. Aqui, o link está aberto ainda. Você consegue ter acesso ao chat? De nada, Yara. Tchau, tchau, Rafael. Eu que agradeço, Maria. Vou colocar aqui de novo o link. Até mais, Marcos. Para você também, Fabrício. Tchau, tchau. Que bom, Esther. Obrigado pela participação, viu? Para vocês também, gente. Boa semana.